posto lá no meu canal para vocês, tá bom? Então, iniciando aqui a nossa gravação da nossa aula de hoje, né? A gente vai iniciar o segundo período, já contando aqui a parte de calor, a gente vai estudar um pouco mais profundamente, né, esse conceito de calor, na parte de calorimetria. E aí, lembrando que vocês sempre têm esses materiais lá na sala do Google, né, que é para vocês, do segundo ano, e ao mesmo tempo, aqueles que ficarem de recuperação, fazer, porque a prova vai encerrar em 24 horas, certo? Então, vocês têm que fazer aí, para que vocês não fiquem devendo, tá bom? Que aí, quando a gente fechar o primeiro período, que corresponde ao quinto, né? Aí vocês já vão ver a nota de vocês no sistema, mas eu já mostrei lá a nota para vocês na sala do WhatsApp, tá bom? Então, vamos aqui para a nossa aula de hoje. Vocês estão vendo aí direitinho? Então, nosso assunto do segundo ano, a gente vai falar aí de calorimetria, né, que é a parte da física que estuda especificamente essa parte mais abstrata do calor, né, onde a gente vai estudar a questão da quantidade, né? Observe aqui, por exemplo, as mãos humanas, né? Então você tem aqui uma imagem de calor, né, onde você tem as regiões mais quentes, né, que a gente relaciona muito essa parte do quente, né, com o calor, né? Porque calor, na realidade, é o quê? Energia em trânsito, né? Então, essa energia em trânsito, ela se transfere de um corpo para outro devido a uma diferença de temperatura, né? Isso é um conceito que a gente já trabalhou no período anterior e a gente vai se aprofundar. Então, a gente vai estudar essa parte do calor, a equação fundamental do calor e mais na frente vamos estudar outros aspectos do calor relacionados à transferência, transmissão, né? Esses aspectos mais relativos especificamente. Depois a gente vai aplicar esse conceito de calor para outras partes, né, da termologia e calorimetria, né, parte de dilatação, né, para a gente poder concretizar. Então, aqui nós temos um corpo, né? Então, aqui nós vamos estudar aqui exatamente o calor, né? Então, aqui você tem o quê? Um corpo, esse corpo vai transferir calor para um outro corpo, né? Então, aqui tem um com a temperatura de 80 graus Celsius e o outro com a temperatura de 10 graus Celsius. Então, com certeza, o calor vai passar naturalmente, espontaneamente, de A para B, certo? Então, você tem aqui a imagem do calor se transferindo, né? Do corpo mais de temperatura mais elevada para o corpo de temperatura mais baixa. Então, o calor é energia térmica em trânsito que se transfere espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Isso aqui a gente já viu lá na parte de termologia e vamos reafirmar aqui nesse estudo de calor da calorimetria. Então, uma das coisas que a gente vai estudar bastante aqui na nossa parte de calorimetria é o que nós chamamos de capacidade térmica. A capacidade térmica está em você pegar aqui uma porção, né, do líquido, ou do produto, ou do corpo, e aí você dimensionar para saber o quanto de calor nesse espaço, né, nesse volume, esse corpo pode reter ou ceder. É como se fosse uma capacidade de dar ou de receber calor, né? A gente vai estar relacionado a isso aí. Então, a capacidade térmica de um corpo corresponde à energia necessária para elevar a temperatura desse corpo em 1 grau, né? Ou em uma unidade. Então, capacidade térmica, que a gente vai representar por um C grande, né? É a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, que pode ser representada pelo delta θ ou por delta T, tá bom? Para que vocês não se confundam. Já o calor específico, detalhe, uma coisa importante que a gente vai colocar aqui para vocês cara, em termos de característica, né, ficar mais específico para vocês, isso aqui é uma característica de corpo. Capacidade térmica está relacionada ao corpo. Por que o corpo? Porque depende da massa que você está trabalhando. Então, isso aqui é uma característica de corpo. E o calor específico é uma característica de substância, ou seja, o produto. Ela está relacionada mais ao produto. Sempre lembrando disso aqui, tá bom?
Isso quer dizer o quê? Que a capacidade térmica, ela muda com a quantidade de matéria que você está trabalhando. Diferente, por exemplo, do calor específico, que eu vou representar por um C pequeno. O calor específico não depende da massa, depende do produto. Certo? O calor específico de uma substância corresponde à quantidade de calor que cada unidade de massa deve trocar para que sua temperatura varie em 1 grau. Ou seja, o C grande, que é a capacidade térmica, é o produto do MC. Viu aqui, ó, como eu falei para vocês? Ó, capacidade térmica depende da massa. Né? Aqui. Já o calor específico, ele é independente, ele é uma característica da substância. Então, por exemplo, a água. A água tem um calor específico, não importa a quantidade. Eu posso ter um balde de água quente, né, e um copo de água quente. Em termos do calor específico, é o mesmo. Mas em termos de capacidade térmica, em termos de transferência, quem é que queima mais? É um copo, né, uma gota de água a 100 graus Celsius ou um balde de água a 100 graus Celsius? Como a capacidade térmica de um balde de água é muito maior do que de uma gota, com certeza você vai ter um problema maior com um balde de água, porque a capacidade térmica é maior. Então, quanto maior o volume, maior a massa, você vai ter maior capacidade térmica, né, que é aquilo que eu estava relacionando para vocês anteriormente, tá bom? Então, isso aqui está relacionado ao corpo, isso aqui está relacionado à substância. Então, para a equação fundamental da calorimetria, que a gente vai estudar o calor, a quantidade de calor, então, já sabemos que a capacidade térmica é o calor, né, variação de temperatura, sabemos que a capacidade térmica é MCzinho, né, aqui, ó. Então, o que é que vai sobrar para a gente aqui? Esse produto, MCzinho igual a Q delta T, bota esse delta θ ou delta T para esse outro lado aqui. Então, a gente vai ter aqui uma equação que a gente chama de equação fundamental do calor, ou quantidade de calor. Se a gente usasse aqui o ΔT, aí muitos autores gostam de brincar aqui, né? O calor é queimacete. Queimacete, certo? Queimacete. Que significa o quê? Calor, massa, calor específico, variação de temperatura. Tá bom? É o queimacete. Aí vamos para as unidades de medidas, né? Então, a grandeza calor, unidade prática, que é o que nós usamos aqui, caloria, acho que vocês já ouviram muito essa expressão no nosso cotidiano, né? Está muito relacionada a essa questão de perda de peso, né? Comidas com tantas calorias, que é comidas com tanta de energia, né? Está relacionada lá ao acúmulo de energia, né? Então, por isso que calor também é energia. Uma unidade no sistema internacional é o joule, né? Representado pelo J. A massa, na prática, nós usamos a grama, mas no SI é o quilograma, que é 1000 vezes a grama. O calor específico, na prática, é caloria por grama vezes grau Celsius. No SI, joule, quilograma vezes Kelvin. Então, já sabemos que a temperatura no SI é Kelvin. Né? Capacidade térmica, caloria por grau Celsius. No SI, joule por Kelvin. Variação de temperatura, na prática, a gente usa o Celsius, mas no SI é o Kelvin. Então, é só para vocês lembrar bem disso aí, tá bom? Aí tem uma coisinha que vocês vão usar em alguns problemas, mas não hoje, a gente vai usar no próximo exercício, que é converter a caloria em joule. Então, a gente pode usar esse valor aqui, né? Uma caloria equivale a 4,18 joule. Aí a gente, às vezes, pode arredondar isso aqui para 4,2 ou 4. Vai depender do problema, ele vai te dar essa relação. Quando não der, aí você pode mentalizar esse valor. O que importa é que ele é próximo de 4, tá bom? A gente vai usar a regra de 3 para converter de uma unidade para outra. O que é um sistema isolado? Um sistema isolado, imaginem vocês aqui uma caixa. E essa caixa isola o meio exterior entre esses corpos, certo? Então, o corpo A e o corpo B vão trocar calor só entre eles, não vai ter interferência do meio externo. Então, a troca de calor feita aqui entre os dois, a soma deles vai dar 0. Por quê? Porque um ganha a mesma quantidade que um perde a mesma quantidade que o outro ganha, certo? Então, em prática, vai ser mais ou menos assim. O módulo de A é igual ao módulo de B. Por quê? Porque um ganha e o outro perde. Então, a soma dos dois tem de dar igual a 0. Porque quando são iguais, então um vai perder, então é negativo, e o outro vai ganhar positivo.
vai ficar um menos o outro, certo? Aí agora vamos para nossos exercícios de hoje. Aí esse exercício de hoje, que é a nossa atividade de hoje, vocês vão copiar no caderno de vocês, certo? Essas questões. Vão tirar a foto e vão enviar lá no formulário que a gente colocou lá. É como se eu fosse dar um visto no caderno de vocês. Por que isso? É um visto, né? Eu preciso saber se vocês estão acompanhando as aulas. Então, vocês vão me mandar essas fotos do caderno de vocês, copiando essas questões aqui, essas 4 questões que nós estamos fazendo aqui no nosso PDF, na nossa aula, lá que vai estar disponível na sala do Google, vai estar disponível no grupo do WhatsApp para vocês enviarem para mim, tá bom? Então, o calor é uma forma de energia, verdadeiro. O calor é o mesmo que temperatura, falso. A grandeza que permite informar se 2 corpos estão em equilíbrio térmico é a temperatura. Isso, temperaturas iguais, não há troca de calor, equilíbrio térmico. Então, a resposta certa, letra E, de escola. Questão de número 2. Essa aqui a gente já vai fazer umas continhas, que a gente vai treinar também bastante na próxima semana, essa parte aqui, né? Então, você tem aqui, um atleta envolve sua perna com uma bolsa de água quente, né, contendo 600 gramas, é a massa, de água a temperatura inicial de 90 graus Celsius, certo? Então, a bolsa vai transferir calor para a perna. Então, após tempo observado, a água, né, que está dentro ficou a 42 graus Celsius. Então, o que é que vai acontecer? Vai haver uma perda de calor, né? Então, o calor vai ser negativo, né? Então, aqui eu vou calcular o módulo da variação de temperatura, porque a temperatura final é menor do que a inicial, né? Porque é perda de calor, então seria a variação de temperatura negativa, tá bom? Então, 42 menos 90 em módulo dá 48 graus Celsius. O calor específico da água é 1 caloria por grama vezes graus Celsius. A água tem um dos maiores calores específicos da natureza. Significa o quê? Que ela é um controlador térmico natural. Regiões com grandes quantidades de água é uma região de controle de temperatura, ou seja, ela mantém a estabilidade entre o dia e a noite aproximadamente com o mesmo grau de temperatura. Por isso que quando está muito úmido, o calor na noite fica abafado, né? Você tem aquela sensação de quente à noite, que era para estar frio, mas não está. Por quê? Porque passou o dia, as moléculas de água acumulando água no ar, e ela mantém a mesma temperatura do dia quase que a noite inteira. Diferente, por exemplo, em regiões desérticas, que são bastante secas, ausência quase total de água, e o calor específico da areia é muito baixo, é um dos menores da natureza, então ela rapidamente esfria à noite. Então, você tem o dia bem quente e a noite fria. É uma característica dos desertos com relação a isso, porque não tem controle térmico com o caso da água, que é um dos maiores calores específicos da natureza. A gente vai falar isso bem e vai fazer umas questões também na próxima semana sobre isso. Então, está aqui o calor específico, ele quer saber a quantidade de calor que, né? Você vai usar aquela equaçãozinha que eu brinquei com você lá na apresentação. Calor é igual a MC delta T. Então, calor é Q macete, certo? O M, na prática, é o 600. Calor específico, 1. Variação de temperatura, 48. Né? Então, quando você fizer esse produto aqui, dá 28.800 calorias. Tem de lembrar que o calor vai ser negativo, né? Era para ter um menos aqui, porque a variação de temperatura também é negativa. Calor negativo implica variação de temperatura negativa. Mas como eu calculei o módulo, encontrei o valor aqui positivo, mas eu tenho de saber, ó, sabem que a palavra, ó, perda, né? Perda significa o quê? Q negativo, delta T também negativo. Então eu tenho exclusivamente uma perda de calor. A bolsa transferiu o calor para a perna do atleta, tá bom? Não esquecer disso, porque às vezes em algumas questões ele pode pedir o valor negativo mesmo, certo? Aí aqui eu estou dando essa referência. Quando 2 corpos de tamanhos diferentes estão em contatos e em equilíbrio térmico, que a gente falou lá no último tópicozinho, né? Ambos isolados do meio ambiente, pode-se dizer que então, não vai haver troca de calor entre eles, e eles vão estar com a mesma temperatura. Então, a resposta certa é letra C, de cachorro quente. Então, para a nossa última questão, que vocês vão colocar lá nas fotos de vocês, eu tenho um corpo de massa 50 gramas, recebe 300 calorias e sua temperatura sobe de menos 10 até 20 graus Celsius. Determine
a capacidade térmica do corpo e o calor específico da substância que constitui. Então, vamos lá, gente, não é segredo. A gente vai botar aqui os dados, ó, massa 50 gramas, quantidade de calor 300 calorias, variação de temperatura vai de 20, aí menos, com o menos aqui, ó, que esse menos aqui, ó, é final, né, que é 20, menos inicial, que é menos 10, aí menos com menos, mais. Então, 20 mais 10 dá 30, variação de temperatura. Ele quer saber o C grande, que é a capacidade térmica, o C pequeno, que é o calor específico. Capacidade térmica, calor, variação de temperatura, 300 por 30 dá 10. Então, dá 10 calorias por grau Celsius. O calor específico, você pega naquela equaçãozinha do Q-macete, ó, Q é M delta T. Então, quem é o Czinho? Q, M, delta T. Quem é o Q? 300. Quem é o M? 50. Quem é o delta T? 30. Então, você vai fazer aqui as contas, vai cortar aqui esse zero com esse zero com esse. Ou você vai dividir o quê? 300 dividido por 50 vezes 30 é 1.500. Então, 300 dividido por 1.500, 0,2 caloria por grama vezes grau Celsius. Aí a gente finalizou essa aula de hoje. Qual é o trabalho de vocês? Vocês vão pegar, copiar essas 4 questões, botar no caderno, vão tirar foto das questões respondidas do jeito que a gente respondeu aqui. Eu vou dar o visto no caderno de vocês. Lembrando que isso vale ponto, tá bom? E aí, finalizamos. Alguma dúvida, pessoal? Então, encerramos.